Olá, começa agora mais um Conjunturas, o quadro de debates do Jornal Jangadeiro, com o nosso time de debatedores, o deputado federal André Figueiredo, do PDT, o vereador por Fortaleza Carmelo Neto, do Republicanos, e a deputada estadual, doutora Silvana, do PL. E hoje o tema do nosso debate será CPI da Covid, que acontece agora lá no Congresso Nacional, lá no Senado, todo mundo está acompanhando, está aí atraindo as atenções do noticiário político. E para começar, eu passo a palavra para o vereador Carmelo Neto. Perfeito, muito bom dia. Agradecer mais uma vez a oportunidade, cumprimentar o Vanderlei, o deputado André, a deputada Silvana. Eu quero falar aqui de fatos. A CPI ela busca sempre uma narrativa, e isso está muito claro. Todo mundo já enxergou isso, deputada Silvana, mas é sempre importante a gente trazer para os fatos, para aquilo que é real. A CPI, nas últimas semanas, desde que ela começou, quantas vezes ela ouviu alguém acusado de compra de respirador de forma indevida, construção de hospital de campanha de forma indevida? É uma CPI que tem lado. Eu chamo aqui até de CPI do Renan, porque é uma CPI que atira sempre no governo federal em busca de uma narrativa. Sem achar uma narrativa, agora eles tentam atirar para todos os lados possíveis para tentar incriminar o presidente Bolsonaro. Mas sabe qual é a verdade? Sabe qual é o fato? É o seguinte, a Pfizer, o depoimento foi recentemente do diretor-geral, o gerente-geral da Pfizer, e ele deixou muito claro que a Pfizer só não chegou antes aqui no Brasil. Primeiro, o registro da Pfizer na Anvisa só foi em fevereiro. E depois a legislação aprovada. Sem a legislação aprovada, povo cearense, povo brasileiro que nos assiste, não seria possível a compra, assinar o contrato para trazer as vacinas da Pfizer. Então esse é o fato. Esse é o fato sobre a vacinação. O acordo assinado em março pelo governo federal garante até julho 15,5 milhões de doses de vacina da Pfizer. Justamente aquelas doses que diziam que não ia chegar nunca, que o governo federal, o governo Bolsonaro estava boicotando. Então a gente sempre tem que levar para os fatos. E esquecer a narrativa do Renan, do Amazi, dos amigos do Lula, que querem a todo custo incriminar o governo federal e esquecer, abafar o caso dos seus aliados. Deputado André Figueiredo, o senhor concorda que há um direcionamento, pelo menos nesse começo da Veja CPI? bem, primeiro há que se esclarecer, e saudando você, Vanderlei, saudando a deputada Silvana, vereador Carmelo, há que esclarecer que a CPI é do Senado da República, então ele vai investigar questões relacionadas ao governo federal. O governo estadual, a doutora Silvana pode abrir uma CPI aqui na Assembleia, o vereador Carmelo pode abrir em relação ao governo municipal, isso é uma prerrogativa de todos os parlamentares na sua respectiva área de jurisdição. Então, o que é que nós precisamos esclarecer? Os primeiros depoentes, as primeiras pessoas ouvidas, foram os dois ex-ministros da Saúde do governo Bolsonaro, e eles explicitaram a omissão realmente do governo, o desvirtuamento em relação a um tratamento chamado de cloroquina, tratamento precoce ou outras denominações. E o que nós estamos vendo agora, e aí utilizando do própria colocação do vereador Carmelo, não é verdade que a falta de uma legislação proibiu de comprar a Pfizer. O governo tem a prerrogativa de editar uma medida provisória. Medida provisória tem vigência imediata à assinatura. Então, é uma prerrogativa que seria facilmente suprida pelo governo federal se ele quisesse comprar as vacinas da Pfizer. Segundo, em relação à questão da autorização da Anvisa. A Anvisa tem condições, como deu, de dar também autorizações na medida que o seu corpo técnico se debruça com outras instituições internacionais de saúde e vê que já teve essa autorização. A verdade, minha gente, é que de agosto até fevereiro passaram-se 6 meses. Quantas pessoas morreram por conta da omissão, do desdém? E aí pega-se também a fala do ex-secretário de comunicação do governo federal, que ele mesmo admite que passou 2 meses sem responder à Pfizer. 2 meses, quando o secretário de comunicação recebeu a representação da Pfizer, o presidente Bolsonaro estava recebendo o Amado Batista em uma solenidade. É um desdém, um absurdo contra 425 mil óbitos. É isso que a CPI está verificando. E nós vamos discutir, com certeza, quaisquer outros problemas que tenham acontecido, porque o que interessa a todos é a verdade. E a verdade é que, lamentavelmente, o governo foi omisso e negligente. Vou passar logo a palavra para a doutora Silvana, o Carmelo, que é para, nessa primeira rodada. Muito rápido, Primeiro, saudar, passo já, meu querido Carmelo, saudar o deputado federal André Figueiredo, meu querido Carmelo Neto. E aqui eu falo como médica há 28 anos. Como médica,
como cidadã pública e como eleitora. Gente, nessa pandemia, eu, a princípio, eu questionei a pressa e questionarei sempre. Uma coisa é você ter uma medicação como cloroquina, que você conhece efeitos colaterais há muitos e muitos e muitos anos, desde o tempo aí antes até as quininas da malária. E você arriscar, procurar salvar, usando a cloroquina como eu mesma prescrevi e prescrevo. Tenho a liberdade médica de prescrever, tentar salvar o meu paciente. Outra coisa é você liberar uma vacina desconhecida até então, para aplicar na população em massa. Nós não somos experimentos. Não, eu não sou um experimento. Eu sou uma cidadã livre e preciso mesmo que o governo federal haja com o critério que agiu para comprar a vacina. Se alguém acha que o critério é para ser ultra, tem que estar na bula para você usar cloroquina, isso, aquilo outro. E o médico faz e responde, e o médico já conhece a droga e os seus efeitos adversos. Outra coisa é você fazer uma vacina que não tem liberação da Anvisa. O meu próprio marido tomou ontem a vacina da Anvisa, depois de liberada, tudo direitinho. Gente, nós estamos falando de vacina. Eu sou médica há 28 anos. A CPI é necessária. Acho que, e aqui é uma opinião minha, quem quiser pode discordar, acho que uma CPI no meio dessa conjuntura toda, inclusive a CPI para trazer para Estado, Federal, eu acho que atropela muito e já agonia muito o processo que já é a tristeza de você estar tocando uma pandemia. Eu acho que todos estão tentando acertar, todo mundo está tentando salvar e realmente eu só lamento a politização de uma doença. Eu acho que é patético, é ridículo você tentar politizar uma doença tão grave. Eu falo aqui como médica há 28 anos. Carmelo. Amigos, o requerimento que foi autorizado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para abrir a CPI da Covid, ela inclui estados, municípios e governo federal. Mas não é o que a gente está vendo. A gente vê uma CPI que tem lado, a CPI do Renan, que só atira e busca uma narrativa contra o governo federal. O deputado André, ele disse que eu poderia abrir uma CPI na Câmara Municipal de Fortaleza para investigar a prefeitura se assim eu quisesse. Eu quero, deputado. A deputada Silvana pode abrir também na Assembleia Legislativa uma CPI para investigar o governador. Mas sabe por que a gente não abre? Justamente porque a base do prefeito, os vereadores, os deputados do PDT, partido que o deputado André preside aqui no estado do Ceará, não assinam. E aí eu pergunto, ele que disse que eu posso abrir uma aqui na Câmara, a deputada Silvana pode abrir uma na Assembleia, eu devolvo a pergunta, deputado André, o senhor pode articular isso, pode garantir as assinaturas de vereadores e deputados do PDT para a CPI da Covid, mirando o município de Fortaleza e o governo do estado do Ceará? Vamos responder a pergunta. Quem não deve, não teme. Volto a dizer, quais são os fatos elencados como supostos crimes? Não faltam fatos. Quais são os fatos? Porque se a gente for discutir o hospital de campanha do PV, a gente pode abrir, e vamos até esclarecer o hospital de campanha do PV, porque dizem que gastou 80 milhões. Mentira. 4 milhões foi o custo da obra. O restante era custeio. Um hospital que atendeu 1.200 pessoas e salvou 1.045 vidas. Um hospital que custou 4 milhões para 306 leitos, enquanto para abrir uma UPA, é bom que se diga até para fazer essa referência, gasta-se 6 milhões para apenas 11 leitos. E aí vamos fazer um comparativo com o hospital de campanha do governo federal, o único deles, lá em Águas Lindas de Goiás. Custou 10 milhões de reais para 200 leitos, onde 35% dos que lá se internaram foram a óbito, não tendo nenhuma referência. Então, o que eu quero dizer aqui, com muita clareza, é que a gente precisa, sim, investigar os problemas do governo federal e onde houver crime, tem que ser responsabilizado e cumprido. Agora não vamos, como a própria doutora Silvana disse, politizar o que não deve ser politizado. Agora, crime tem que ser apurado. E, como tal, vamos fazer essas investigações para que a gente possa realmente fazer com que esse genocídio que está acontecendo
tenha os seus responsáveis devidamente punidos. Deputado André, Eu queria, sabe o que é que só diz o pra relatório? complementar, André, Só um minuto, deputada Silvana. Sabe o que é que diz o relatório do Ministério Público? Aponta diversos crimes na construção do hospital de campanha do PV, inclusive superfaturamento. É o que diz o relatório do Ministério Público, Bem, que é Abel, público, qualquer pessoa, Desculpe, qualquer mas, pessoa pode ver. o relatório inocentou o prefeito Roberto Veja Cláudio. só, deputado Pera André, aí, amigo. onde Pera estão aí. os respiradores Pode que dizer. nunca chegaram no município de O Fortaleza? relatório do Ministério Público Onde Federal estão os isenta respiradores? a administração Pois vamos municipal. Deixa investigar eu se a culpa não é fazer do aqui, prefeito, alguém tem Carmelinho. culpa Vamos nisso. passar a palavra agora para a deputada Deixa eu fazer uma Silvana. consideração. Eu respondi. Eu- Não Cadê existe os o último vereadores e relatório do deputados do Ministério PDT? Público Federal, Eles vão assinar? Carmelo. Eles vão assinar? O relatório é diz. mentiroso? O relatório Meu amigo, diz e o tem relatório nomes. isenta a administração Tem municipal de nomes. qualquer crime. Tem nomes. Eu Deputada. gostaria agora. Secretários envolvidos. Eu Segundo Carmelo, queria, passando a palavra. Carmelo, eu acho que eu posso contribuir com esse assunto. Eu entendo e falo mais uma vez aqui, sou médica. No momento, o questionamento, no caso que eu questiono do PV, é tão e principalmente porque é que ele era tão bom, como o deputado André está dizendo, e porque é que ele foi fechado antes da segunda onda. Antes da segunda onda, por que é que um hospital que salvou tantas vidas não poderia ter continuado salvando mais? Ah, é porque a gente locou de outros hospitais que eu quero fazer referência, que eu acho que a verdade tem que ser dita. Foi muito bom a abertura desses novos leis. Mas, como perdemos muitas pessoas e houve um gasto vultuoso, vamos dizer que não tenha sido 8 mil, vamos dizer que tenha sido R$2, mas se estava salvando vidas, não poderia ser fechado antes de se ter certeza absoluta que os pacientes não se perderiam. Não perderíamos vidas por conta... Se era tão bom assim, por que fechou? Será que foram exatamente a pressão dos órgãos de controle que já entraram com os dois pés questionando o superfaturamento dos respiradores? A população não é burra, a população acompanha isso. E eu falei menos dessa vez, deputada André. Não, perfeito, Eu falei eu só bem quero responder pouquinho. a sua pergunta. Mas o fato é que os órgãos de controle, e isso eu Certo. ouvi e quero aqui, eu não vou dizer quem me disse isso, mas uma das pessoas que faz parte da administração, ele disse abertamente para mim, deputada, foi pressão dos órgãos de controle. Então, Deputada. se foram pressões de órgãos de controle, alguma coisa tem aí. 3 então, minutos eu agora. acredito que Dá não é não, só com tem- só tanta tem três. tranquilidade Vamos lá. que se fala em CPI aqui Não, para a um Prefeitura minuto de para cada um. Fortaleza. 3 minutos ainda para a gente minuto encerrar, cada um minuto para cada um. Não, é porque Sobre a fui- CPI, eu fui proveitosa. citado, eu fui citado Pois aqui não. para ela, só respondendo. O hospital de campanha do PV, assim como o do Pacaembu, assim como o próprio de Águas Lindas de Goiás, que é do governo federal, foi fechado porque passou 50 dias sem receber um paciente. Você deixar uma estrutura toda funcionando com um custeio elevadíssimo, a senhora que é profissional de saúde sabe disso, 50 dias sem ter ainda uma expectativa de segunda onda, certo? Simplesmente seria, aí sim, uma irresponsabilidade. O governo municipal, assim como outros governos municipais, né, cumpriram sua responsabilidade, alocando aqueles equipamentos para UPAs, para outras instituições hospitalares, que, graças a Deus, estão suprindo bem. Então, a não aplicação daqueles recursos para manter um hospital que não recebia um único paciente há 50 dias, seria aí sim um crime. Por isso que eu insisto na responsabilidade do governo municipal. Enfim, e a CPI é federal. Vamos investigar realmente o que está acontecendo e que levou mais de 430 mil óbitos até agora. Carmelo, Um verdadeiro um minuto. genocídio. Só para concluir, o problema de leitos aqui no estado do Ceará, ele não é de hoje, deputado André. Há anos que tem problema de leito, pessoas em corredores de hospitais amontinadas, e isso é um verdadeiro absurdo, isso é um caos da saúde pública do Ceará. E eu queria realmente Brasil saber, todo, né, Carmelo? um hospital aqui no nosso estado, um hospital público do estado do Ceará, que passa 50 dias sem receber um paciente. O hospital de campanha era Eu só por quero Covid. concluir. 50 Era dias só sem Covid. receber Só um falta um paciente. É bom minuto. deixar isso claro. Você Era que só está nos por Covid. assistindo e precisa de leito. Você que está nos assistindo e teve seu parente num corredor de hospital. É bom deixar Carmelo, isso me dá claro. meu último Você precisa minuto, de leito. Carmelinho. Precisa. Eu aqui no meu último minuto, eu quero dizer que a população não é burra. A população sabe que o hospital foi fechado, sim, em meio à primeira onda ainda Sim, encerrado. do Covid. E ainda, a realidade do mundo já era de primeira e segunda e até terceira onda. Isso aí é um fato, porque as pessoas estudam e sabem que vírus sofre mutação e mutação muito rápida.
realmente a população estranhou e recebeu com muita revolta a história de um equipamento que custava X e passou a custar 4X. Não precisa ser um grande matemático para entender verdade, que né? teve problema aí e mesmo. E a pressão dos órgãos de controle fez, sim, o hospital de campanha do PV fechar as portas, dando um grande prejuízo de vidas para a nossa população. Graças Fora ao isso, governo 7 federal. milhões. Graças ao governo 7 federal. milhões é o número Graças que o Ministério ao Público governo aponta federal. do superfaturamento. O Quem Ministério diz é o Ministério Público isentou o governo municipal. Já o Relatório governo de outubro federal Muito bem, tem que meus responder amigos. por do ano isso. passado. Chegamos ao 7 final, governo nosso federal tempo tem que estourou. responder por 7 isso. milhões de Tá ali, superfaturamento. já agora, a gente agradece a participação de cada um dos debatedores. Muito obrigado também a você que nos acompanha aqui no Conjunturas. Até a próxima.